Bom, dando sequência ao nosso estudo de modelos contínuos, na aula de hoje você vai aprender distribuição exponencial. Eu sou Thiago Marum, no backstage nós temos o querido Vinícius Castanho e vem com a gente que a gente já te mostra tudo. Vai! Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda. Antes de tudo, eu vou pedir para você continuar deixando o like, deixar o seu compartilhamento, não se esquecer de acionar o sininho e tudo aquilo mais que nos ajuda sempre com a divulgação desse material que está pensado para quem quer aprender, né? A divulgação do conhecimento é um dos nossos objetivos aqui, tá legal? Muito obrigado pelo apoio de sempre. Vamos então avançar no nosso estudo. A gente falou na aula passada de distribuição uniforme, reviu alguns conceitos. A gente reviu. A gente reviu gramática e alguns conceitos de variáveis contínuas, como valor esperado, variância, e aí a gente já aplicou tudo isso na distribuição uniforme com o exercício. E agora na aula de hoje a gente vai fazer o seguinte. A gente vai olhar a distribuição exponencial. Então vamos piscar para a nossa lousa e começar a ver como que ela se comporta. Então essa distribuição é chamada exponencial e você vai denotá-la por x, que pode assumir... deixa eu voltar aqui. X, que pode assumir uma exp, né? O pessoal às vezes vai abreviar assim. E a única coisa que você precisa, né? A única coisa que você precisa, o único parâmetro de entrada dessa distribuição é o chamado lambda. Tá legal? Esse lambda, né? É parecido, é o mesmo símbolo que a gente usou lá na Poisson. A gente vai falar de similaridades entre as duas daqui a pouco. Então a gente precisa desse parâmetro lambda. E a sua função densidade de probabilidade da distribuição exponencial é dada por lambda, que multiplica e elevado a menos lambda x. O seu x é sempre um valor positivo. E aí, quando você faz esse e elevado a menos lambda x, o que você vai ter é um comportamento decrescente. Deixa eu fazer na tela de vocês. A gente vai ter um comportamento assim, ó, decrescente. Então, à medida que o seu x cresce, o e elevado a menos lambda vira um valor que vai ser invertido, né, na sua fração, e aí o que acontece é que a sua função vai tendo valores menores, ela vai ter um comportamento assim. Eu vou tentar, com o meu desenho magnífico, mostrar para vocês um cenário aqui qualitativo, assim, mais genérico de uma distribuição exponencial. Claro que se você pegar alguma referência mais acurada ali, você vai ter uma curva exata, mas a ideia aqui é passar o conceito. Então, você tem lá um lambda pequeno, por exemplo, de meio, vamos colocar aqui estimado, de meio. Seu valor de x começa no zero com valor alto e ele vai decaindo, algo assim. Se você então passar esse lambda para 1, o que acontece é que você vai ter uma queda mais abrupta e aí você não vai... Você vai cada vez mais com lambdas maiores, partindo de valores grandes, mas caindo com mais velocidade. Opa, deixa eu pôr caindo para vocês. Caindo com mais velocidade. Então, por exemplo, lambda igual a 1 aqui, colocando uma coisa mais estressada. Vamos colocar... Nossa, assim ficou horrível. Deixa eu tentar com muita calma. Aí, ó, ele decresce mais rápido e aí atinge ali o zero não, mas talvez um patamar ali que começa a ficar mais difícil de acumular valores, certo? Então, essa ideia que a gente fala, né, no qualitativo de as vendas tiveram um crescimento exponencial, você espera que a coisa cresça muito rápido. Nesse caso, a nossa função densidade e probabilidade de uma distribuição exponencial tem essa mesma ideia, só que para queda. Ela cai muito rápido e à medida que você aumenta o lambda, essa queda é mais ainda abrupta. Tá bom? Tudo bem? Tudo certo. Para definir também o nosso modelo, a gente precisa do valor esperado e da variância. O valor esperado, quando a gente define o lambda dessa forma que a gente está usando aqui no nosso curso, é 1 sobre lambda. Então, você vai ter um lambda para definir a sua distribuição, sendo que o valor esperado dela é 1 sobre esse valor. Para a variância, vai ser 1 sobre lambda ao quadrado. Muito bem, então até aqui a gente já teria definido todo o nosso modelo, mas eu lembro que eu falei das semelhanças
dessa distribuição com a de Poisson. Se você bem está lembrado, como é que era o nome do cara mesmo? Era Simeon. Denis Poisson. Simeon Denis Poisson. Algo assim. Algo assim. Se você bem está lembrado desse cara aí francês, a gente conversou com ele em modelos discretos. É francês. Isso. É francês. A gente conversou sobre a distribuição dele, de Poisson, para modelos discretos, e a gente falou lá no final da aula sobre uma propriedade que era falta de memória, tá lembrado? Falta de memória? Você não tá lembrado? Acho que eu não tô lembrado, não. Não, então, se você também não tá lembrado daí, era mais ou menos a ideia era mais ou menos a seguinte: se você tivesse uma condicional numa distribuição dessas, não ia interferir na sua probabilidade. Você teria tudo que já passou, que seria o após o dado que, não teria diferença se você tivesse começado do zero e usado a mesma distância. Isso é dizer, eu vou pôr um exemplo aqui de novo. Se eu tivesse uma probabilidade do x ser maior ou igual que 4, dado que ele era maior do que 1, isso não iria fazer diferença se você estivesse já calculando, seria a mesma coisa, aliás, se você estivesse calculando o x ser maior do que 3, justamente a distância entre 1 e 4. Essa era a ideia, ela não acumula essa memória do que já aconteceu. Se ele já passou de 1, mas ele quer chegar no 4, então a distância é 3. Isso dá na mesma se eu começasse no 0 e fosse até o 3. Perceba que isso não se aplica para outras distribuições, vide a uniforme que a gente falou e outras dessas. Então, tudo bem, a propriedade falta de memória vai ser importante quando você falar de distribuições exponenciais. Resumo da ópera: distribuição exponencial, notação exp, um parâmetro de entrada que é o lambda, função densidade de probabilidade, lambda e elevado a menos lambda x, e valor esperado 1 sobre lambda, variância 1 sobre lambda, e propriedade de falta de memória. Uma outra coisa que vai ser mais importante ainda que isso para fechar com chave de ouro, vai ser justamente a nossa função acumulada de probabilidades. Que no caso da lambda, se você fizer ali a integração de f de x, né? Se você integrar f de menos infinito até um valor de x, você vai ter a sua acumulada. Se você fizer essa conta, você vai chegar no incrível valor de que para uma certa distribuição de x assumindo um valor x, certo? Para a sua variável assumindo um valor x, a sua acumulação de probabilidade, ou seja, p de x ser menor ou igual a este valor, vai ser dado por 1 menos e elevado a menos lambda x. Essa última parte que eu fiz aqui, deixa eu resetar para vocês bem, essa última parte aqui de função acumulada costuma ser o que você vai utilizar com maior frequência nos exercícios que envolvem distribuição exponencial. Usualmente você pode usar a função densidade, mas é muito comum os problemas que você tem nesse caso por tratarem de intervalos e ainda ter a propriedade de falta de memória, você acabar resumindo os problemas à distribuição acumulada, a função acumulada, e resolver por ela. Então, acho que a gente passou por tudo que envolve a distribuição exponencial e eu vou agora então fazer um exercício para a gente deixar isso mais consolidado, tá bom? Nosso exercício está aqui e a gente vai ver uma das utilizações muito comuns de distribuições exponenciais, que é tempo de vida, né, de componentes elétricos. Se você for buscar aplicações de distribuição exponencial, você vai ver que uma ampla gama de componentes pode ser modelada, né, ou acaba sendo modelada com esse modelo que é clássico e vai estar na maioria dos seus cursos de probabilidade que você tiver por aí. Então, o tempo de vida de uma máquina é uma variável aleatória contínua, x maior que zero, maior ou igual que zero, expressa em anos. X, né, a sua variável, que seria uma frase, né, igual a notação que a gente falou. Então, x é o tempo de vida de uma máquina, ok? E ele é sempre maior ou igual que zero. A máquina acabou de nascer e ela só vai viver por um tempo que é sempre maior que zero, claro. Então, sabe-se que a probabilidade de x ser maior que a, vamos já colocar aqui, maior que um determinado valor azinho, é igual a exponencial de menos azinho beta, um beta maior que zero. Ok. Ele nos deu, de uma forma meio esquisita, que existe uma exponencial de menos dois valores, um vezes outro, quando aplicado em A. Então, tudo bem. Até aqui você não saberia que é um problema de exponencial, mas você viu uma função no seu enunciado
com exp, que é justamente uma função exponencial do cálculo, não do modelo exponencial, mas do que é ser exponencial. Então até aqui você já estaria, olha, estou em um curso de probabilidades e eu tenho uma função aqui no enunciado que me deu um exp. Você poderia já ir suspeitando que essa é a nossa distribuição dessa variável, tá bom? E aí ele fala, considere uma máquina que está em operação há 1 ano. Então a gente já sabe que ela está operando há 1 ano, é uma condicional, a gente vai montar ela daqui a pouco. E o que ele pergunta é a probabilidade dessa máquina funcionar por mais 2 anos, ou seja, se ela já está funcionando há 1, de funcionar mais 2 seria o nosso x tempo de vida ser maior ou igual que 3. Já já a gente monta isso daí da maneira mais adequada do ponto de vista do cálculo, mas vamos então primeiro resolver qual que é a nossa função densidade e garantir, né, que se isso é uma exponencial, qual que seria o parâmetro que define ela. Do enunciado, P de x maior que A vai ser esse valor que eu coloquei aqui para vocês. Só que se essa distribuição é exponencial, porque a gente viu exponencial lá, eu posso explicar isso como 1 menos a probabilidade de uma função exponencial assumir um valor menor ou igual que Azinho. Vê comigo. Se isso aqui é P de x maior ou igual que A, ele é, portanto, igual a tudo menos a chance de o x ser acumulado até A. Muito bem, o x ser acumulado até A seria a nossa função acumulada aplicada no valor Azinho. Então, se eu substituir aqui nessa parte em preto a nossa função acumulada, você vai ver que tem que tomar muito cuidado porque a própria função acumulada tem um 1 menos, e aí nesse caso nosso enunciado já tinha 1 menos antes. Então a gente tem 1 menos elevado a menos lambda vezes x, que nesse caso é A, menos lambda A. Muito bem. Então, agora se eu igualar essas duas parcelas, deixa eu puxar, vou copiar, vai. Deixa eu copiar ela para baixo aqui. Se eu puxar, ele caiu bem onde eu queria mesmo. Agora eu vou ter que puxar 1, vamos puxar o beta dali. Vamos. Vem pra cá. Muito bem. Se eu pegar agora essa igualdade aqui, eu vou ver que o 1 menos 1 vai se anular. A gente vai ficar com e elevado a menos a beta, que é igual a e elevado a menos lambda a. E, portanto, o lambda vai ter que ser igual a beta. Então, a gente tem uma distribuição exponencial com o parâmetro lambda, que ficou bem bonito, bem lambido, igual a beta. Então, nossa x é uma distribuição exponencial, pelo que o enunciado nos deu, com o parâmetro beta. Agora eu posso resolver o que ele perguntou. Então, já que eu já descobri, vou apagar essa parte aqui por enquanto e vou deixar só a nossa notação do x, tempo de vida da máquina, aqui em cima para não perder ela de vista. Agora vamos ver então, a gente sabe que ela já está em operação há 1 ano e ele pergunta a chance de operar por mais 2. Mais 2 seria x a partir do zero, né, de quando nasceu o equipamento, ou ele foi construído, né? Se ele já está há 1 ano e ele pergunta mais 2 anos, seria x ser maior ou igual que 3, ele durar, né, o tempo de vida maior ou igual que 3, dado que já é maior que 1. A gente já sabe que durou mais de 1 ano. E aí, se você bem lembra da propriedade de falta de memória, se você lembra dela, você vai, na hora de fazer um exercício, substituir, né, a condicional por uma sentença só, que vai ser a mesma coisa que x maior que 2 nesse exemplo, a distância da sua condicional até o valor que você quer. Muito bem. Então, o que o enunciado nos pergunta é o valor de x ser maior ou igual que 2. E eu posso reescrever isso de novo como 1 menos o valor até 2. Porque, como eu bem falei para vocês, a gente usa a distribuição exponencial muito associada com a função acumulada dela. E aí, para esse caso aqui, seria calcular a acumulação até o valor de 2. Então, vamos encurtar aqui nossa conversa. Isso vai ficar como 1 menos, aí eu vou ter que lembrar do 1 menos da própria função. E isso vai ficar e elevado a menos lambda, que era o tal do beta, vezes x. Beta vezes 2. Aqui eu vou colocar só por praticidade e elevado a menos 2 beta. Muito bem. E aí, portanto, como eu tenho esse 1 menos e o parênteses, se você fizer essas incríveis manipulações, você vai chegar em e elevado a menos 2 beta, que vai ser a sua alternativa A dessa questão, que resolve o problema e envolve quase todos os conceitos que eu mostrei para vocês.
a variável, como que ela é distribuída. A propriedade de memória você tem que saber acumulada. Nesse exemplo ele não cobrou valor esperado ou esperança, mas valor esperado ou variância. Mas se ele tivesse perguntado como a gente descobriu o lambda, que era beta, o valor esperado seria 1 sobre beta, sem maiores dificuldades, e a variância seria 1 sobre beta ao quadrado, que também não traria muito problema. Talvez por isso que ele nem perguntou. Então, acho que para a nossa conversa de hoje, deixa eu voltar aqui, foi isso. A gente já viu mais um modelo e agora eu vou deixar indicado para vocês, já que distribuição exponencial é muito usada em componentes elétricos e tempos de vida e variáveis contínuas que tem algum decaimento no tempo, eu vou piscar para a nossa apostila digital, que está no site thmestatística.com, que você pode acessando o link e baixar essa apostila lá no seu notebook, no seu celular, enfim, usar como você bem preferir. E aí, no material da apostila, vocês vão ver que além do exercício que a gente resolveu, tem um outro envolvendo variáveis com distribuição exponencial, mais de uma, e que vai envolver mais conceitos aqui, o valor esperado, a gente vai ter a distribuição acumulada também sendo utilizada e uma associação, né, com aqueles eventos, com aquelas propriedades que a gente usava em álgebra de eventos, de multiplicar, de intersecção, de ver se são eventos independentes ou não, esse tipo de coisa. Então eu acho que fica aqui a sugestão e você também tem no mesmo site uma apostila só com exercícios complementares que vai versar aí com muito mais diversidade de exercícios que envolvem esses modelos contínuos que a gente está vendo na aula de hoje e nas próximas. Então, deixa eu agora sim voltar para despedir de vocês. Alguma dúvida? Tudo bem? Nenhuma dúvida. Então, no mais, deixe suas dúvidas se você tiver nos comentários. Não esquece de voltar nos vídeos se você tiver alguma dúvida de conceitos que a gente já abordou. Enfim, conta com a gente para aprender isso daqui. Eu te vejo agora no próximo vídeo para falar de distribuição normal e foi um prazer. Até lá. Valeu!